O que será que está acontecendo com as ações da Hapvida depois de terem caído mais de 60% nos últimos 12 meses? Logo, essa empresa que sempre foi queridinha no setor de saúde e uma das empresas mais badaladas da Bolsa de Valores. Eu sou o Gabriel Bassuto, sou analista CNP especializado em ações. Nesse vídeo de hoje eu vou contar o real motivo pelo qual as ações tanto caíram desde então. Por isso, te convido a assistir esse vídeo até o final, já deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, porque assim você ajuda a crescer e conseguir espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. Para quem se lembra, nos últimos meses, talvez anos, as ações da Hapvida sempre tiveram um otimismo muito grande. E é verdade, seja dito, a companhia fez muito por merecer. Principalmente depois que foi anunciada a possível fusão, que hoje já se tornou verdade, inclusive já iniciou esse processo de integração, com a integração entre Hapvida e Notre Dame. As duas empresas fundidas teriam potencial de chegar ao mercado valendo mais de 100 bilhões de reais, o que já seria não só entre a maior empresa do setor de saúde, mas uma das maiores empresas de toda a Bolsa de Valores. E essa fusão das duas empresas seria tão relevante que após isso elas teriam uma carteira de beneficiários, a carteira de clientes, ao redor de 8 milhões e 700 mil pessoas espalhadas por grande parte do Brasil, o que seria cerca de 17,5% de market share em termos do mercado de seguros. Isso ainda nem contando a parte de seguros odontológicos, somente a parte de seguro de saúde. E além do mais, ela teria uma estrutura que abrangeria mais de 85 hospitais e 750 pontos de atendimento ao todo, mais uma vez espalhados por grande parte do Brasil. Só que, desde então, as ações, o valor de mercado da empresa, que poderia atingir a casa de 100 bilhões de reais, não pararam de cair até chegar hoje cerca de 40 bilhões de reais. Só que eu já vi muitas pessoas falando que essa queda que a empresa teve bem acentuada veio principalmente por causa dessa fusão das duas empresas, que não foi muito bem feita. Que as sinergias operacionais que a empresa esperavam colher a partir dessa negociação não foram colhidas, o que na verdade não é tão bem verdade assim. Por mais que existam ainda alguns custos, algumas despesas que ainda podem ser cortadas, minimizadas e otimizadas, mas grande parte da queda das suas ações se deve a um outro fator. É aqui que nós devemos focar a nossa análise. A gente pode utilizar, você pode reforçar essa nossa tese a partir da análise da sinistralidade, que nada mais é do que a quantidade de despesa que você tem em relação ao prêmio emitido daquela venda de seguros. Então, quanto maior o índice de sinistralidade, maiores serão as suas despesas. Obviamente, isso acaba se tornando algo ruim. No último trimestre, a empresa fechou a sua sinistralidade ao redor de 72 pontos percentuais, o que na verdade acaba sendo maior do que ela já tinha no mesmo período do ano anterior, antes dessa fusão acontecer. Então aqui a gente pode utilizar de três principais fontes que fizeram com que essa sinistralidade fosse maior, e aí sim impactando os resultados da empresa. Não exatamente a fusão das duas empresas que tornou essa empresa mais deteriorada, a perda de fundamentos, mas simplesmente pelo momento do setor de saúde não ter sido favorável. Então aqui, de fato, mora o grande problema da empresa, a grande razão que fez com que a empresa caísse tanto nos últimos tempos. Então o primeiro argumento que nós podemos utilizar se refere a mais uma variante do Ômicron que surgiu no comecinho desse ano, que atrapalhou bastante os custos relacionados ao Covid, assim como também mais um surto de influenza, ou seja, isso embaralhou lá os hospitais, tiveram custos acima do normal, que obviamente acabaram sendo muito positivo. Então o primeiro ponto que fez com que a sinistralidade continuasse acima da média histórica se refere a esses gastos com o Covid, que a gente imagina que logo vão melhorar ainda mais, assim como já vem melhorando, verdade seja dita. O segundo ponto se refere a um reajuste das contas negativas. O que seria isso? Os contratos, os prêmios, os seguros são medidos anualmente a um preço basicamente tabelado, ou pelo menos o reajuste ele é tabelado pelo órgão regulador do seu setor. Só que em um ano anterior, esse reajuste foi negativo, ou seja, se antes a empresa vendia um plano lá por R$1.000 mensais e antes no próximo ano teria que vender a um preço menor do que R$1.000. Então um reajuste negativo enquanto a inflação não parasse de subir. Então olha só, enquanto a gente via as despesas subindo cada vez mais, a receita foi caindo. Isso mais uma vez pressionou bastante os custos, fazendo com que, mais uma vez, o índice de sinistralidade fosse maior. Então o que a gente viu nesses dois principais motivos não tem nada a ver exatamente com a fusão e integração entre Hapvida e Notre Dame. O terceiro ponto talvez pode ter sim alguma ligação, que se refere a que a Hapvida, historicamente, tinha uma sinistralidade pequena, ao redor de 62%, 63% na sua média histórica. Enquanto a Notre Dame, na sua média histórica, tinha algo em torno de 72%, 73%. Ou seja, a fusão entre as duas empresas, a Hapvida integrou com uma empresa que gastava mais, que tinha mais despesas, fazendo com que, na média, as despesas da empresa fundida agora também tenham uma média de custo maior. Então, aqui sim, talvez exista alguma relação entre essa integração.
Só que a gente pode imaginar que logo a Hapvida consiga inserir o mesmo grau de produtividade e eficiência da sua operação também na Notre Dame, fazendo com que a sua sinistralidade volte, ou pelo menos se encaixe no mesmo padrão anterior. Então, olha só, de 3 motivos apresentados, 2 não tem nada a ver com a integração das duas companhias, enquanto um terceiro, aí sim, de fato, existe assim alguma coisa residual. Então, o que eu decidi fazer a partir de então é simplesmente ignorar esse terceiro ponto, como se a sinistralidade da empresa nunca mais voltasse a ser igual da Hapvida antes, mas sim uma mescla entre a Hapvida e Notre Dame. Então, aqui, reajustando a sinistralidade da empresa, eu vi que ela teria uma capacidade de voltar ao redor de 67 pontos percentuais. Então, feito esse reajuste, a gente teria saído de uma situação em que o EBITDA caiu 39% para uma situação em que o EBITDA teria crescido 79%. Aí sim um resultado muito grande. Afinal de contas, as duas empresas agora teriam fundido, por isso o resultado seria obviamente muito maior. É até verdade que o resultado não seria tão bom quanto o próprio reajuste, né, pelo próprio crescimento que o seu faturamento teve. Então olha só, enquanto o EBITDA teria crescido 79%, a sua receita líquida cresceu 108%. Então, ainda assim, a gente poderia ver uma queda da lucratividade. Mas, por outro lado, seria um resultado muito melhor se a gente tivesse desconsiderado os efeitos da pandemia e do reajuste das contas do governo. Então, aqui a gente já poderia ver que seria um resultado muito melhor se não fosse problemas pontuais. E como ponto de reforço a essa tese, a gente começa a analisar agora as projeções e estimativas futuras de grande parte do mercado. Eu digo isso porque que enquanto a margem EBITDA da empresa fechou esse primeiro trimestre ao redor de 9 pontos percentuais, que seria algo muito menor do que ela já fez ao longo dos últimos anos, a gente também espera que nos próximos anos a própria empresa consiga recuperar. Então, esse aqui é mais uma prova de que o momento atual não necessariamente é ruim por causa da integração das duas empresas, mas sim um momento ruim por causa da média do setor, que de fato não está muito bom. Então, para os próximos anos, a gente consegue ver uma recuperação gradual da margem EBITDA, saindo de 9% para 17% e logo depois para 20% em 2024, que seria o mesmo nível pré-pandêmico. Então, olha só, aqui a gente pode nitidamente ver uma recuperação nos próximos anos acontecendo. Por outro lado, hoje a gente vê os múltiplos de preço bem mais baratos. Então, o que a gente enxerga hoje é que a Hapvida negocia um EV sobre EBITDA ao redor de 15 vezes, o que é muito menor do que nos últimos anos, quando de fato o ativismo estava muito superior. E ainda assim, hoje a gente vê que ela negocia múltiplos parecidos com a Redditor, que também é uma outra gigante do setor, que também tem um valor de mercado bem forte, assim como a Hapvida é. Então a conclusão que nós podemos tirar é que a Hapvida não perdeu seus fundamentos, é simplesmente um momento transitório que não está muito bom, por isso a companhia deve continuar nos próximos anos muito rentável, lucrativo, e ainda assim, hoje, não negocia com múltiplos com prêmio em relação à média do setor. E ainda assim, não negocia com múltiplos com prêmio em relação a outra empresa do setor, que também é uma empresa muito conhecida, que é o caso da Redditor. Então a empresa não perdeu seus fundamentos, mas perdeu o preço. Então, dito tudo isso, eu acredito que de fato a Hapvida é uma excelente oportunidade, uma excelente empresa, que hoje está nitidamente uma janela de oportunidades, simplesmente analisando a sua média de múltiplos históricos, embora, por outro lado, também é verdade seja dito, existem outras empresas mais baratas. Mas, por outro lado, a gente sempre tem que pagar um pouquinho mais caro em empresas de qualidade. Então, eu queria saber de você agora, se você está animado ou confiante que a Hapvida tem o potencial de voltar o seu mesmo valor de mercado que antes ela já teve, o que daria sim um resultado bem interessante para o investidor de longo prazo. Além do mais, no dia 17 de julho eu vou realizar o meu evento Ações 10 vezes, onde eu vou te mostrar na prática como poder analisar e como poder encontrar essas oportunidades de investimento de empresas que podem fazer com que o seu patrimônio valorize 10 vezes ou mais. O link está na descrição aqui desse vídeo, eu te espero lá nesse evento. Agradeço a sua atenção e espero você na próxima. Valeu!